O balé sempre foi a paixão da Camila Amantea desde a infância. Ainda muito nova, ela já demonstrava aptidão para ensinar os passos de dança para outras pessoas. E com isso, veio a oportunidade de trabalhar como professora. Não demorou para que ela abrisse a própria escola de balé. Mas a história de empreendedorismo da Camila é marcada por muita superação. Um dos espaços onde ela montou o estúdio de dança foi completamente destruído por uma enchente. Com muita resiliência e determinação, ela se reergueu e hoje tem um negócio dos sonhos, a Bailaci. Vamos conhecer? Oi gente, sejam bem-vindos à Bailate. Meu nome é Camila, eu sou professora de balé e empresária, tenho 40 anos e esse sonho começou quando eu entrei no balé aos 3 anos de idade. Me apaixonei pelo balé nessa idade, fui seguindo, esse sonho por muitos anos e quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, passei por uma experiência ruim em sala de aula. Sofri uma humilhação pelos alunos e pela professora, e naquele momento assim eu quis parar, mas eu tive a oportunidade de ir para uma outra escola onde eu fui acolhida, eu entendi a dança de outra forma e então fui seguindo até que em um momento eu comecei a gostar muito de assistir aulas, de ficar dentro da sala de aula assistindo a professora dar aula. E foi aí que eu fui pegando gosto por dar aula. Com 14 anos de idade eu comecei a estagiar, eu ficava tanto tempo na academia que a professora me convidou para ser estagiária dela, comecei a dar umas aulinhas, outras, até que em um momento uma professora de uma outra escola precisou sair de licença maternidade e aí a minha professora na época falou: a Camila está pronta, ela pode dar aula. Foi então que eu tive a minha primeira oportunidade como professora. Comecei a dar aula para uma turma de baby class e aí eu entendi assim, a responsabilidade que é você ser professor, você ensinar. Me veio toda a lembrança do que eu tinha passado em sala de aula, da humilhação, e então eu coloquei na minha cabeça que nenhum aluno na minha mão passaria pelo que eu passei. Depois disso, eu comecei a dar aula em várias escolas e uma coisa que eu gostava muito de fazer é observar como a academia funcionava como um todo. Passava horas e horas na minha academia vendo a secretária atender os alunos, atender os pais, a organização de comunicados. E aí, uma coisa assim que eu já sabia, sem saber desde criança, é que eu queria ter a minha escola de balé. Eu lembro de uma época que eu cheguei a ver algumas crianças chegando com uniforme e eu visualizar crianças com o uniforme da minha escola. E aí eu fui me familiarizando com essa questão da organização de uma escola, de dar aula. Mudei para o Guará e lá eu comecei a dar aula numa escola onde a professora, a dona da escola, não morava em Brasília. Ela saiu da cidade e deixou a escola sob minha responsabilidade. Então ali eu realmente comecei a trabalhar essa parte de liderar uma escola, de falar com os pais, com os alunos, organizei a escola dela. Tive a oportunidade de comprar essa academia, mas não deu certo, não era o momento, mas aprendi muito com essa academia. E foi então que, saindo do Guará, a gente se mudou para uma outra casa. E essa casa, ela tinha um formato muito parecido com um castelo. Então nessa casa, a gente, quando entrou para conhecer, tinha um salão bem grande, como se fosse um salão de festas com uma entrada independente. E eu olhei para aquele espaço e falei, bom, aqui cabe uma sala de dança. Meu irmão é músico, ele na época dava aula de piano. E a gente viu que tinha um escritório onde ele poderia dar as aulas de piano dele. A gente se juntou e falou, bom, vamos montar aqui o nosso lugar, o nosso lugar para dar aula. Eu mesma coloquei tudo nessa sala, o piso, fui atrás de mais de 100 empresas para colocar espelho, eu pintei,
Então, assim, tudo montado por mim mesmo, com a ajuda da minha família, claro. Meu irmão montou ali a sala dele de piano e a gente começou a divulgar, começou a fazer uns panfletinhos. Como a casa tinha um formato de castelo, a gente resolveu chamar de Castelo das Artes. E eu lembro da primeira ligação que a gente recebeu e eu fiquei na dúvida se eu atendia como uma empresa ou como pessoa. Eu falei, alô? Aí a pessoa falou, e aí é do Castelo das Artes? Bom, nunca esqueci esse primeiro alô, né? Bom, aos pouquinhos fui recebendo alunos, tinha 2, 3, aos poucos foram vindo mais, no boca a boca, nos panfletinhos. E quando terminou ali, isso foi em 2009, em 2010 eu já tinha várias turmas de balé infantil. Alguns adultos começaram a me pedir para dar aula. Então eu nunca tinha dado aula de balé adulto, aprendi ali a trazer esse universo do balé para o mundo do adulto e me encantei muito também pelo balé adulto. Quando chegou ao final ali de 2010, o proprietário da casa pediu a casa de volta. E eu e meu irmão, a gente falou, poxa, o que a gente vai fazer com esse tanto de alunos? Eu não posso dispensar esses alunos. E aí foi quando a gente resolveu que a gente tinha que abrir um negócio de verdade. Começamos a procurar o espaço ideal. Ter uma escola de dança não é tão simples, porque o espaço precisa ser amplo, né? Ele precisa de algumas coisas específicas. Então não era tão simples, a gente encontrava muita salinha, né? E a gente precisa de salas grandes. Aqui no Lago Norte não é tão fácil de encontrar, mas a gente foi buscamos, encontramos uma que atendia a gente e não entendíamos nada de negócios. Não somos de uma família empreendedora, não somos de uma família de empresários. Fomos atrás do Sebrae procurar informações, como que abre, abre um CNPJ, a gente não sabia nada de nada. Começamos então a ir para o contador, abrir o CNPJ e montar a nossa escola. Quando a gente mudou para esse espaço e foi abrir o CNPJ, a gente trocou o nome do Castelo das Artes e foi então que virou a Amantea Centro de Música e Dança. E foi uma fase muito gostosa, apesar de todos os desafios, né, de começar uma empresa do zero, sem entender nada do assunto. Era o sonho se realizando, começando a ter a minha escola de balé, a minha escola de dança. Eu, minha família, amigos, montamos aquela escola com as próprias mãos. A gente estruturou, a gente pintou, tinha móveis de casa lá, a gente não tinha como comprar tudo, então a gente trouxe muita coisa de casa, foi construindo. E aí, nesse tempo assim, a gente começou a vir mais alunos, as pessoas começaram a conhecer, a gente divulgou, meu irmão fez uma página na internet e com 2, 3 meses de empresa mais ou menos, recém-compradas coisas, recém-pintadas, a gente teve uma enchente, uma inundação num domingo. Uma torneira lá do último andar estourou, a gente não estava lá, era muita pressão de água. E aí naquele dia, por algum motivo, meu irmão resolveu olhar o e-mail, que a gente nunca olhava, e tinha no e-mail: sua escola está inundada. A gente não tinha ideia do quão inundada ela estava. Chegamos lá e foi muito assustador o que a gente viu. A escola realmente estava debaixo d'água, descendo uma cachoeira lá de cima, levando tudo que a gente tinha feito, a pintura, o piso da sala de dança, os eletrônicos debaixo d'água. Tinha um subsolo, o subsolo subiu acho que cerca de 1 metro. As coisas estavam boiando, o piano estava debaixo d'água, violão, o sofá que a gente tinha comprado, tudo debaixo d'água. Bom, e foi naquele momento assim que eu senti
que era a hora de decidir, é isso mesmo, a gente vai dar conta. Eu chorei muito, claro, e lembro do meu pai, quando olhou e falou assim: minha filha, sabe o que um passarinho faz quando o seu ninho cai da árvore? Ele constrói outro. Com a ajuda de amigos muito queridos, de professores, a gente botou a mão na massa, começamos a tirar água no balde, passando de um para o outro balde, tirando, limpando, tirando. Subimos o sofá, tivemos muitas perdas, mas isso foi no domingo e com essa ajuda de amigos tão queridos, na segunda-feira estávamos abertos, dando aula. E aí foi um teste, gente, a gente passou pelo primeiro teste, a gente conseguiu, nossos alunos estão aqui com a gente e vamos seguir, e vamos em frente. Bom, a escola foi crescendo, outros professores foram entrando. Nesse início, eu e meu irmão fazíamos a recepção, a gente chamava a diarista lá da minha casa para ajudar na limpeza. A gente cuidava das aulas, das salas, do site, de tudo, né? Aquela empresa que a gente faz tudo. Não foi fácil no início, mas assim, é um desejo, um sonho, então você tem uma força que você não sabe nem de onde vem. Muita vontade de fazer acontecer. Bom, com o tempo outros professores foram agregando, eu consegui ter menos horas em sala de aula e mais horas na parte de organização, de administração. E, bom, a escola por um tempo funcionou assim até que veio a oportunidade de ter uma sócia na época. Com a entrada dela, a gente conseguiu alugar um segundo espaço. A nossa sala já ficava bem lotada, estava sendo muito bom, um sucesso, né, para o tamanho da empresa. E aí foi quando a gente alugou um segundo espaço ali próximo, para ter uma segunda sala de aula. Aí a Manteia foi criando nome, as pessoas começaram a falar mais no Lago Norte sobre a Manteia e a gente foi crescendo. Essa sócia acabou saindo com pouco tempo, eu acho que a função dela com a gente, a missão dela era a gente conseguir alugar esse segundo espaço. Ela saiu, a empresa continuou. Foi quando eu e meu irmão, a gente resolveu fazer um curso mais específico, um curso de marketing, entender mesmo sobre negócio. A gente não tinha nem plano de negócios, então a gente foi entender e foi quando a gente entendeu que a gente precisava repaginar a Bailate, a Bailate que na época era Manteia, e mudar o posicionamento, né? Então foi aí que depois desse curso a gente pegou o dinheiro que a gente tinha, um empréstimo do meu pai, mais um pouquinho, foi juntando dinheiro da gente mesmo, falou, bom, vamos fazer uma grande mudança. Foi aí que nasceu a Bailate, Academia de Danças. A gente investiu muito, não só na parte de estrutura, né, como de entender o negócio e procuramos muito nome. Bailate é um nome com esse tom italiano, né, nossa família é de origem italiana. E esse baila vem de bailar e o CCI vem de corpo e consciência integrados. Então a gente juntou essa ideia e ainda ficou com esse som do Bailate, que é tão gostoso, né? E foi quando, em 2021, aconteceu a segunda enchente. A gente funcionando ali, foi um pouquinho antes de darem o decreto do segundo lockdown.
A Bailate surgiu em 2017, tá? Então ela era a Manteia. E com o nascimento da Bailate, uma amiga muito querida que já tinha tentado entrar como sócia, não deu certo na época, voltou a entrar em contato com a gente conversou, a gente viu que a gente estava alinhado nos pensamentos, alinhado na visão de negócio, e foi então que veio essa nova sócia para a Bailate 2017, a Nayane, e com a entrada dela a gente ficou mais forte ainda, né? A gente chamou de Bailate Turbo, foi quando a gente teve essa força maior e foi construindo esse sonho que vem lá do começo da minha infância. Com a entrada da Nayane, a gente ainda ganhou mais força, e nesse ano que a Nayane entrou, a gente fez nosso maior espetáculo até então, que chamou muita atenção. Foi quando a gente teve o nosso nome, né, em destaque em Brasília. E a proprietária de uma academia na Asa Sul, que já estava querendo mudar de ramo, viu nosso espetáculo e entrou em contato com a gente para a gente comprar o negócio dela, comprar a escola dela. A gente se reuniu, eu, meu irmão e a Nayane, e a gente falou, bom, a gente aprendeu como fazer uma, eu acho que a gente sabe fazer duas. A gente assumiu esse risco, a gente comprou essa academia na Asa Sul, então foi quando a gente começou a ter 2 unidades. E aí a gente descobriu que ter 2 unidades não é a mesma coisa que duplicar a primeira. Era completamente diferente o público, as pessoas que já tinham ali. Então a gente teve que, na verdade, começar meio que do zero uma nova empresa. Aprender como que era aquele público. Então, aqueles professores, foi um grande desafio, não foi realmente como ter 2 bailates igual a gente tinha, mas a gente foi aprendendo, foi testando, e isso foi em 2019. Aí em 2020 a gente parecia que tinha acertado a mão, estava tudo indo muito bem, até que 2020 foi 2020, onde todo mundo sabe o que aconteceu. A gente precisou se reinventar, precisou ser muito criativo, a gente precisava muito fazer o espetáculo, que é onde os alunos se unem, onde os alunos eles podem expressar. E naquele momento a gente precisava muito que os alunos se expressassem. A gente teve uma ideia que surgiu até de um grupo de empresários, de amigos, onde a gente fazia parte. E nessa conversa, né, naquela troca ali, a gente falou, bom, vamos apresentar em vídeo. A gente vai gravar em locais abertos e apresentar num cinema, que Cinema Brasília tem Cine Drive-In. E para aquele momento foi muito incrível, assim, a gente poder ter essa oportunidade. Fomos atrás do Cine Drive-In, gravamos em local aberto e fomos a primeira escola a apresentar um espetáculo no Cine Drive-In. E foi quando, em 2021, aconteceu a segunda enchente. A gente funcionando ali, foi um pouquinho antes de darem o decreto do 2º lockdown. Na verdade, foi no dia que deram. A gente estava lá na Bailate, começou uma chuva muito forte, e desceu muita água. E começou a descer para o subsolo, aquela água não tinha como barrar, ela derrubou janelas, inclusive, e subiu ali mais de 1 metro também no subsolo. Parecia uma repetição do que a gente já tinha vivido na Manteia. Perdemos coisas, o piso ali, alguns eletrônicos, alguns móveis, e naquela loucura que a gente estava, teve que chamar bombeiro para puxar a água. Alguns alunos vieram ajudar ali a limpar, e naquela loucura saiu o decreto do 2º lockdown. Então a gente lutando e um monte de gente ligando, como que vai ser? Falei, bom, estamos aí no nosso 2º teste desse tipo, né? Porque numa empresa tem muitos testes. Em 2022 a gente conseguiu fazer um espetáculo no teatro novamente. E nesse meio tempo
a Bailate começou a não encaixar tanto, assim, começou a cair um pouco o número de alunos na Bailate do Lago Norte e a gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E estudando o que poderia ser, o que a gente poderia fazer, até que veio uma aluna que tinha marcado aula experimental e ela chegou na frente da escola e ligou avisando que não iria descer, porque ela tinha achado o lugar muito estranho. E foi então assim que eu falei com a Nayane, Nayane, eu acho que deu, porque aconteceu isso, a aluna não quis entrar. E aí a gente resolveu que era hora do tudo ou nada. A gente tinha lá no início olhado um prédio, esse prédio, para ser a nova sede da Bailate. Porém, ali com a pandemia, com as coisas, a gente não conseguiu assumir a obra para poder transformar isso. E foi passando o tempo e esse prédio quase foi alugado. E a gente viu que ali era o momento. Se ele fosse alugado, o contrato era de 10 anos com outro locatário, a gente ia perder a oportunidade de estar aqui. E onde a gente estava, a gente já tinha tido sinais de que não estava mais combinando com o que a gente tinha passado para o público, o que a gente queria ser, né, com o nosso posicionamento. Bom, a gente arriscou tudo mesmo, porque poderia ter dado tudo errado, mas quase deu, mas não deu, estamos aqui. Esse prédio, ele foi realmente sonhado, desejado, visualizado por 6 anos até a gente poder estar aqui. A primeira vez que a gente veio, ele era só um prédio abandonado e por muito tempo eu, Nayane, meu irmão, a gente visualizou esse prédio sendo a Bailate, né? A sede da Bailate. Bom, e aí o que a gente mais sonhava era em ter um lugar onde as pessoas se sentissem acolhidas pelos professores, mas também pelo espaço. Então a gente conseguiu fazer a nossa sala, esse espaço de convivência, onde eles esperam, eles podem lanchar, conversam, tem toda essa coisa de equipe, de grupo. Então é para ser um lugar onde eles podem compartilhar, né, o amor pela arte, pela dança. Temos outra sala de dança aqui, também com piso do jeito que a gente gostaria, adequado para dança. E tem uma terceira sala, também adequada para dança, para arte, né, onde todos os alunos podem ali aprender e dançar, se expressar. Bom, e a Bailate, ela é muito mais do que um espaço, né? Ela tem um significado muito grande para mim e para todos, que é um lugar onde a gente acredita que a dança, a arte faz a diferença na vida das pessoas. Então, o nosso sonho, o nosso objetivo não é que os alunos sejam os melhores bailarinos. A gente quer que eles sejam as melhores pessoas que eles podem ser. Então, muito além de aprender passos, de aprender movimentos, aprender sobre a dança, é aprender sobre si mesmo, se desenvolver como pessoa, como ser humano. E a gente acredita muito que a dança e a arte são instrumentos para que eles alcancem a melhor versão de si, né? O que eu penso para a Bailate no futuro, ela se transformou com o tempo. Inicialmente eu queria que a Bailate chegasse a muitos lugares no Brasil, várias Bailates, e com o amadurecimento hoje eu penso que a Bailate ela precisa fazer o melhor que ela pode para as pessoas que a gente tem aqui e chegar nas outras pessoas através de um método, um pensamento, uma filosofia. Então, assim, não penso em não abrir novas Bailates, mas eu acho que hoje o que eu penso é que a gente consegue chegar a mais pessoas, chegar
ao nosso objetivo, à nossa missão, de outra forma. Não exatamente com estrutura, mas com o conhecimento que a gente tem ganhado aí nesses anos, nesses 13 anos de Bailate. Então eu espero que a gente consiga formatar em forma de método, em forma de filosofia, o que a dança pode trazer para as pessoas como benefício e que seja para todas as pessoas, com todos os corpos, todas as idades, todas as formas únicas de ser.